Imagine viver em uma época sem leis, sem governo, sem ninguém para estabelecer o que é certo ou errado. Um verdadeiro caos, onde cada um fazia o que bem entendia. Agora, pense em uma história tão brutal e chocante que atravessou séculos e ainda hoje nos faz refletir sobre até onde a maldade humana pode chegar. O que você vai ouvir agora não é apenas um relato antigo. É uma história real que aconteceu em Israel e que provocou uma das maiores revoltas de sua história. Uma trama de traição, vingança e violência que começou com um simples viajante e terminou com um ato impensável. Prepare-se, porque essa história não é para os fracos. O que acontece a seguir pode te deixar indignado, mas também te fará questionar: até onde vai a justiça? E onde começa a barbárie? Fique até o final, pois você se surpreenderá com o que ele fez e tire suas próprias conclusões. Mas antes, deixe seu gostei. Comenta e compartilha para que mais pessoas possam conhecer mais as reais histórias de Deus, nosso Criador. Bom vídeo. Naquela época, Israel vivia sem um rei, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Em meio a esse cenário de instabilidade, havia um levita que morava nos montes de Efraim, uma região mais afastada. Ele tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. No entanto, a relação dos dois não era das melhores. Em um determinado momento, a mulher decidiu deixá-lo e voltou para a casa do pai, onde ficou por 4 meses. Passado esse tempo, o levita decidiu buscá-la. Ele reuniu seu servo, preparou 2 jumentos e partiu para a casa do sogro. Ao chegar, o pai da moça ficou muito feliz em vê-lo e fez de tudo para que ele se sentisse bem e permanecesse ali. Os dias foram passando e o levita acabou ficando 3 dias, desfrutando da hospitalidade do sogro, comendo, bebendo e descansando. No quarto dia, bem cedo, ele se preparou para partir. Mas o sogro insistiu para que ficasse mais um pouco, pelo menos até comer alguma coisa antes de seguir viagem. O levita aceitou, e novamente o dia se passou, com conversas e refeições. No quinto dia, a mesma história se repetiu. O sogro insistiu que ficassem mais um pouco, e o levita acabou cedendo até o final da tarde. Quando finalmente partiram, já estava escurecendo. Seguiram então rumo a Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Ao se aproximarem da cidade, o servo sugeriu que passassem a noite ali, mas o levita recusou. Ele preferia não parar em um local estrangeiro e decidiu seguir para Gibeá ou Ramá, cidades pertencentes ao povo de Israel. Continuaram a jornada até chegarem a Gibeá, na região de Benjamim, quando já era noite. Ao chegarem, sentaram-se na praça da cidade, esperando que alguém os acolhesse. Mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Somente mais tarde, um senhor idoso, que também era forasteiro e trabalhava nos campos, os viu e perguntou para onde estavam indo. Depois de ouvir a história, ele insistiu para que passassem a noite em sua casa, garantindo que não ficassem desamparados na praça. O homem os recebeu com hospitalidade, alimentou os jumentos e ofereceu uma refeição aos visitantes. A noite, que parecia tranquila, tomou um rumo inesperado. Alguns homens perversos da cidade cercaram a casa e começaram a esmurrar a porta, exigindo que o levita fosse entregue a eles. O dono da casa saiu e tentou convencê-los a desistir da ideia, pedindo que não fizessem tamanha maldade com seu hóspede. Como alternativa, ofereceu sua própria filha e a concubina do levita, na esperança de que poupassem o viajante. Os agressores, no entanto, não aceitaram o pedido. Diante da pressão e do perigo, o levita tomou uma atitude extrema. Entregou sua concubina para eles. A mulher foi cruelmente abusada durante toda a noite. Ao amanhecer, os agressores a deixaram e foram embora. Com muita dificuldade, ela conseguiu voltar para a casa onde estavam hospedados e caiu diante da porta, onde permaneceu até o dia clarear.
Quando o levita saiu pela manhã para seguir viagem, encontrou sua concubina caída ali, sem forças. Ele tentou chamá-la. Levante-se, vamos! Swinga. Mas ela não respondeu. Sem demonstrar grande emoção, ele a colocou sobre o jumento e seguiu viagem de volta para casa. Ao chegar em sua cidade, o levita tomou uma atitude chocante. Pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou cada uma para uma região de Israel. O impacto foi imediato. Quando as pessoas viram aquilo, ficaram horrorizadas. Muitos se perguntavam: nunca se viu nada assim desde que saímos do Egito. O que faremos agora? Precisamos refletir e decidir. Esse episódio gerou uma enorme revolta em Israel e resultou em um conflito de grandes proporções entre as tribos. Até hoje, essa história choca e nos faz refletir sobre a crueldade humana, a falta de liderança e a necessidade de justiça. E você? O que pensa sobre essa história? O que você achou sobre a atitude do povo de Gibeá? Deixe nos comentários o que você faria no lugar do levita. Deus nos abençoe sempre.